Era uma vez um menino muito triste, tão triste que ninguém sabia o nome dele. Chamavam-no o Menino Triste. Entretanto, havia uma explicação. Ele vivia só, completamente só. O pobrezinho não tinha pai nem mãe. O Menino Triste vivia no Vale das Rosas. Era um lugar muito bonito e, para aumentar a beleza do vale, lá no alto da montanha, existia um lindo castelo. O castelo da Rainha Bondade. Ah, o Vale das Rosas! Que maravilha! Os jardins de todas as casas, por mais pobrezinhas que fossem, eram plantadinhos de roseiras. E as rosas eram de todas as cores, brancas, vermelhas, amarelas, rosas grandes e pequenas. Era um sonho. E sabe quem era o responsável por toda aquela beleza? Era o Menino Triste. Sim, meus amiguinhos, ele é que plantava as roseiras de todos os jardins do vale. Sempre calado, sempre triste. Lá no alto da montanha, no castelo maravilhoso, entre todas as riquezas, também havia uma pessoa muito triste. Era a Rainha Bondade. Todos no vale sabiam qual o motivo da tristeza da rainha. O seu castelo não tinha um príncipe. Ela não tinha um filho. Por esse motivo, todos os anos, a rainha convidava os meninos e meninas do vale para irem ao castelo, colocava-os num pátio e, diante do mundo de brinquedos, dizia: escolham, meus filhos, escolham seus brinquedos. Que alegria! Todos os meninos iam ao castelo nesse dia, menos um, o Menino Triste. Um dia, a rainha ordenou que lhe preparassem a carruagem, pois ela queria passear pelo vale. E assim, pouco depois, a carruagem chegava ao Vale das Rosas. A rainha ficou encantada com a beleza de todos os jardins e perguntou ao cocheiro: qual será o mágico jardineiro que planta tão lindas rosas? Majestade, é um simples menino. É um menino triste. Menino Triste? Sim, Majestade, um menino triste. Assim que a rainha voltou ao castelo, chamou o chefe da guarda e disse: procure o Menino Triste e traga-o aqui imediatamente. E assim, pouco depois, conduzido pelo chefe da guarda do castelo, chegava o Menino Triste do Vale das Rosas. Aqui estou, Majestade. Que desejais de mim? Quero fazer-te algumas perguntas. Sabes que todo ano presenteio os meninos do vale? Por que nunca vieste buscar o teu presente? Perdoai-me, Majestade, mas por mais belo e rico que fosse o meu presente, eu não ficaria satisfeito, porque sou um menino triste. E por que és um menino triste? Majestade, eu sou triste porque se me fossem oferecidos os brinquedos mais belos e todas as riquezas do mundo, nem assim eu ficaria feliz, porque o meu desejo é superior a tudo isso. Eu queria ter minha mãezinha, Majestade. Eu queria ter minha mãezinha que ficasse alegre quando eu estivesse alegre, que chorasse comigo quando eu estivesse triste, que cuidasse de mim quando eu ficasse doente. Eu queria ter minha mãezinha, Majestade, e não tenho. Por isso, sou um menino triste. E com todo o carinho que eu gostaria de tratar a minha mãezinha, trato das rosas do vale. Por isso, Majestade, são as rosas mais belas do mundo. Os dois começaram a chorar. A rainha abraçou o menino triste, beijou-o muito e disse: terás a mãezinha que tanto desejas. Serás meu filho, serás o príncipe. E assim, meus amiguinhos, agora a felicidade reina no Vale das Rosas. E sabem qual é o nome do menino triste? Príncipe Alegre. Lá no Vale das Roseiras morava um lindo
menino vivia plantando rosas com muito amor e carinho. O pequeno jardineiro encontrou a felicidade. É o filho mais querido da bela rainha Bondade. Meus amiguinhos, existe na minha floresta um lindo jardim. Entretanto, é um jardim completamente diferente dos jardins que vocês conhecem, porque neste jardim as flores falam, brigam, cantam e choram como qualquer um dos meus amiguinhos. Um dia, resolvi fazer um piquenique neste maravilhoso jardim encantado. Acordei bem cedinho, preparei a minha cestinha de piquenique com sanduíches de cenoura assada, bolinhos de cenoura e, para variar, algumas cenourinhas cruas. Preparada a cestinha, parti em direção do jardim encantado. Chegando lá, encontrei na entrada do jardim uma planta de nome Espada de São Jorge, que com uma voz muito grossa disse: Sou o guarda do jardim. Seja bem-vindo. Divirta-se bastante no jardim encantado, coelhinho. Fiquei muito contente com a maneira carinhosa que fui recebido e continuei andando. Nisso, ouvi uma discussão em altas vozes e fui me aproximando para saber o que estava acontecendo. Vocês não imaginam a minha surpresa, pois vi um copo de leite discutindo com o Jasmim sobre uma briga entre o cravo e a rosa. Então perguntei: que história é essa, seu Jasmim? E o seu Jasmim respondeu: Acontece o seguinte, coelhinho. Outro dia o cravo brigou com a rosa. Eu acho que o cravo tinha razão em brigar com a rosa. No entanto, o copo de leite não é da mesma opinião. Por isso estávamos discutindo. Fiquei muito interessado na história da briga do cravo com a rosa e perguntei: como foi a tal briga? E o seu Jasmim contou: o cravo tem 20 folhas, a rosa tem 21. O cravo brigou com a rosa, porque a rosa tem mais uma. Procurei saber onde estavam naquele momento o cravo e a rosa, e o copo de leite respondeu que deveriam estar na escola da Dona Hortência, a professora do jardim. E assim, com a ajuda da Dona Hortência, mostrei e ensinei ao cravo e à rosa como é feio duas flores tão bonitas brigarem. E os dois prometeram que nunca mais brigariam. Eu tenho certeza de que vocês não fazem isso. Não é, meus amiguinhos? Um dia o coelhinho, no jardim encantado, foi fazer piquenique e ficou muito zangado. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo triste ficou e a rosa envergonhada. Era uma vez um urso chamado Bolinha. O Bolinha era um ursinho muito prosa e muito orgulhoso, que vivia zombando dos outros ursinhos, dizendo: vocês são uns ursinhos muito feios. Eu sim, eu é que sou um lindo ursinho. Aliás, eu deveria estar numa grande cidade para que todos pudessem me ver e depois comentar: olhem só, que lindo ursinho! É o ursinho mais lindo do mundo. Vocês estão vendo, meus amiguinhos, como era prosa esse Bolinha? De fato, o Bolinha era um ursinho engraçadinho, mas não era lá tão bonito como ele pensava. Um dia, para a alegria do Bolinha,
apareceu na floresta o dono do maior circo do mundo, procurando bichinhos que quisessem trabalhar no circo. O Bolinha ficou todo entusiasmado e procurou logo o dono do circo, pensando: serei o urso mais famoso do mundo. Pois bem, meus amiguinhos, ele foi o único bichinho da floresta que aceitou o convite. Naturalmente, o pobre Bolinha estava pensando que levaria uma boa vida e seria admirado por milhares de pessoas pela sua beleza invulgar. Mas durou muito pouco o sonho do Bolinha, pois quando foi entregue ao domador, que usava um enorme chicote, e começou a ter as primeiras lições, o Bolinha arrependeu-se amargamente de ter deixado a floresta. Que desilusão! O Bolinha ficou inconsolável e dizia: pensei que todos viessem ao circo para admirar a minha beleza, entretanto, querem me ver dando cambalhotas e andando de lambreta. E assim, um dia, sem que ninguém esperasse, o Bolinha apareceu na floresta, cansado e arrependido por ter zombado tanto de seus amiguinhos. Coitado do Bolinha! Quando fugia do circo, passou tanta fome e apanhou tanto que agora é o ursinho mais feio da floresta. Foi uma bela lição para os bichinhos que são prosas e orgulhosos. Não foi, meus amiguinhos? Um urso muito orgulhoso, que se chamava Bolinha, zombava e sempre dizia: eu sou ou não sou uma gracinha. Entretanto, lá na floresta, um dia ele surgiu, feio e muito cansado, pois do circo ele fugiu. Meus amiguinhos, na floresta do coelhinho existem alguns bichinhos muito engraçados e entre eles o Dom Sapito se destaca. Porém, o Dom Sapito, apesar de ser engraçado, é um dos bichinhos mais elegantes da floresta, pois usa óculos, chapéu e bengala. Imaginem vocês um sapo feio e barrigudo, como era o Dom Sapito, de chapéu e bengala. Mas o Dom Sapito possuía uma bela qualidade. Era muito inteligente e, por isso, todos gostavam de conversar com ele, pois o Dom Sapito sabia de tudo um pouco. Entretanto, alguns bichinhos, os mais levados, tinham a mania de pôr apelidos no Dom Sapito. E ele ficava furioso. Um dia, o Dom Sapito estava passeando pela floresta, como sempre, com o seu chapéu e a sua bengala, quando um gato, muito levado, gritou: ei, como vai o doutor sabe tudo? Pronto, o Dom Sapito ficou furioso, pegou um pedaço de pau e jogou no gato. Mais tarde, quando o Dom Sapito chegou em casa, lembrou-se do incidente com o gato e começou a rir. E fez uma musiquinha que era mais ou menos assim: tirei com pau no gato, mas o gato não morreu, reu. Dona Chicaca admirou cê, do berro que o gato deu. Miau!
Meus amiguinhos, vocês sabiam que a raposa é um dos bichinhos mais inteligentes da floresta? É, mas usa toda a sua inteligência enganando e se divertindo com os outros bichinhos. Querem ver? Um dia, a dona Raposa olhou para o seu barraco e disse: Puxa, a minha casa qualquer dia vai cair. Mas eu não conserto nada. Precisa pensar na maneira de alguém fazer outra novinha para mim. Bem, vou precisar de tijolos, de telhas e de um bom pedreiro. Todos os tijolos e telhas na floresta eram feitos por 2 ursinhos que viviam discutindo qual dos 2 era o melhor. Pois bem, a dona Raposa não perdeu tempo. Procurou logo os 2 ursinhos. Ouvi dizer que um de vocês 2 faz tijolos melhor do que o outro. Afinal de contas, quem é o melhor? Pronto! Que confusão! Os 2 ursinhos falavam ao mesmo tempo. Sou eu! Não! Sou eu! Não, você nada! Ei, sou eu! E a raposa espertalhona entrou na conversa. Calma! Muita calma! Vamos resolver isso lá na beira do rio. O sol está quente e lá tem barro à vontade. Vamos! Vamos! E lá foram eles para a beira do rio. Os 2 ursinhos começaram logo o trabalho. E a dona Raposa foi deitar-se numa sombra pertinho dali para um cochilo. Já estava anoitecendo quando os 2 ursinhos terminaram de fazer os tijolos e as telhas e perguntaram logo à dona Raposa: Então, quem é o melhor? A dona Raposa aproximou-se, pegou nos tijolos e disse: Que beleza! Meus parabéns! Os tijolos estão iguaizinhos. Vocês 2 são os ursinhos que fazem os melhores tijolos do mundo. E assim, os 2 ursinhos se afastaram, contentes com a decisão da sábia raposa. Ela começou a rir e disse: Pronto, já tenho os tijolos e as telhas. Amanhã levarei tudo para casa. No dia seguinte, bem cedinho, a raposa espertalhona procurou o Dom Burrito, que era um burrinho muito burro. Bom dia, Dom Burrito. Bom dia, dona Raposa. Ouvi dizer que você está ficando velho e que não pode carregar sequer 2 tijolinhos. Eu? É mentira. Eu carrego até 100. Então quero ver. Venha comigo. E assim, meus amiguinhos, o pobre Dom Burrito levou todos os tijolos e telhas para a casa da raposa. Estava faltando somente o pedreiro. E a solução era o Zé Macaco, o grande pedreiro. Coitado, o Zé Macaco foi na mesma conversa e 5 dias depois lá estava a casa. E que casa! Bonita, grande, parecia até um palácio. Porém, um dia, quando os 2 ursinhos, o Dom Burrito e o Zé Macaco, se encontraram e começaram a contar as suas façanhas, sentiram que todos foram enganados pela raposa. Como ficaram envergonhados, entretanto, concluíram que a casa era deles e assim expulsaram a raposa espertalhona da casa e da floresta. Bem feito! Quem aos outros procura enganar, um dia há de pagar. A raposa espertalhona os ursinhos enganou. A verdade veio à tona e a coitada como penou. Pra quem tenta enganar o seu próprio amigo, não perde por esperar. Um dia terá o castigo. Era uma vez um esquilo muito levado, chamado Dentucinha. O Dentucinha vivia numa linda floresta cheia de amendoeiras. E a amendoeira mais bonita dessa floresta era a casa do Dentucinha. Era a época das aulas e o Dentucinha, como todos os outros bichinhos da floresta, era aluno da Dona Coruja,
a professora mais sabida do mundo. A mãe do Dentucinha era muito velhinha e já estava cansada de tanto trabalhar. Mesmo assim, continuava trabalhando para que pudesse educar o seu filho Dentucinha. E como todas as mãezinhas, preparava com todo carinho a merendeira do Dentucinha e sempre recomendava: vá com Deus, meu filhinho, seja educado, não brigue com os outros bichinhos e aprenda tudo que a professora ensinar. Pois sim, o Dentucinha nem passava perto da escola. Saía correndo pela floresta, brincava com os outros bichinhos vadios, comia merenda e, quando cansado de tanto brincar, voltava para casa. A sua mãezinha perguntava: Dentucinha, meu filho, você já sabe ler? E ele respondia: já, mamãe, sei ler e escrever. Mas qual nada, ele não conhecia nem o... No dia seguinte, a mesma coisa. Depois de todas as recomendações da sua mãezinha, o Dentucinha saía correndo ao encontro dos seus amiguinhos vadios. Porém, meus amiguinhos, um dia depois que o Dentucinha saiu, a sua mãezinha sentiu-se mal e caiu lá de cima da amendoeira. Todos os vizinhos correram para acudi-la, coitadinha. Chamaram o doutor Sabe-Tudo às pressas. Depois de atendê-la carinhosamente, o doutor Sabe-Tudo perguntou: minha senhora, o seu filho Dentucinha sabe ler? E ela respondeu muito orgulhosa: sabe, sim, senhor. Ele sabe ler e escrever. Muito bem. Então vou deixar aqui um remedinho. Se a senhora piorar, peça ao Dentucinha para ler a receita e a senhora saberá como ele deverá ser tomado. Pouco depois, chegou o Dentucinha. Que susto ele tomou quando viu a sua mãezinha doente. Pobre velhinha, tinha piorado. Pediu ao filho: Dentucinha, leia neste vidro de remédio como é que eu devo tomá-lo. Pronto. E agora? Vocês já imaginaram o desespero do Dentucinha? Ele não sabia ler. Saiu correndo, levando uma porção de tombos, e num desses tombos ele quebrou um dentinho, o dentinho que era o seu orgulho. Finalmente encontrou o coelhinho que socorreu sua mãezinha. Meus amiguinhos, hoje o Dentucinha é conhecido como Banguelinha. Foi o castigo por ter desobedecido a sua querida mãezinha. O esquilo Dentucinha não ia sempre à escola, brincava, comia merenda que estava na sua sacola. Um dia, lá na floresta, houve um grande acidente e o esquilo levado ficou sem o seu dente. Vou contar para vocês a história de um rei muito malvado chamado Barba Negra. Em todos os castelos que rodeavam o seu, reinava alegria, menos no castelo do Barba Negra, pois ele só pensava em lutas com outros castelos para que pudesse roubar e fazer muitos prisioneiros. Um dia, o Barba Negra resolveu atacar o castelo Cor-de-Rosa, que era o mais belo e rico castelo do mundo, e onde viviam felizes a princesa Joaninha e seu pai, conhecido como o Rei Justiceiro. Meus amiguinhos, quando Barba Negra partiu com seus guerreiros em direção do castelo Cor-de-Rosa, ouvia-se de longe o rufar dos tambores. Como o número de guerreiros do Barba Negra era muito maior, não tiveram dificuldades em vencer os guerreiros do castelo Cor-de-Rosa. E assim, o Barba Negra voltou triunfante para o seu castelo e entre os prisioneiros trazia a princesa Joaninha. Coitadinha da princesa,
era tão feliz e agora prisioneira do malvado Barba Negra. Longe do castelo, lá no meio da floresta, viviam numa pequenina cabana 2 lenhadores, um velho e seu filho, que era um jovem forte e valente, a cortar lenha de sol a sol para vendê-la ao castelo do Barba Negra. Um dia, quando o jovem lenhador foi levar lenha ao castelo, viu entre os prisioneiros uma linda moça que, sentadinha a um canto, chorava sem parar. Ficou com tanta pena que aproximou-se e perguntou: Quem és, linda menina? Sou a princesinha Joaninha do Castelo Cor-de-Rosa. Ajuda-me, e em troca meu pai te dará o que quiseres. Tudo farei para salvar-te, linda princesa. O jovem lenhador foi correndo para sua cabana e contou tudo o que aconteceu ao seu velho pai e perguntou: Que farei, meu pai? Só há uma solução, meu filho. Procure a fada da floresta. E assim fez o jovem lenhador. Saiu correndo pela floresta gritando: Ó fada da floresta, onde estás? Depois de muito correr e gritar, a fada apareceu. Então o jovem lenhador contou tudo o que se passou e pediu que ela o ajudasse. E assim fez a boa fada. Deu-lhe um anel encantado e disse: Com este anel serás invencível. Porém, o encanto durará somente até libertares a princesa. E assim, com o auxílio dos poucos guerreiros que restavam no castelo Cor-de-Rosa, o jovem lenhador conseguiu vencer o malvado Barba Negra e expulsou-o do castelo. Nunca mais se ouviu falar no Barba Negra. No seu castelo vivem agora alegres e felizes o jovem lenhador e a princesa Joaninha. Meus amiguinhos, o mal sempre cede diante do bem. No castelo cor-de-rosa vivia alegre e contente uma linda princesa, querida por toda a gente. Na grande luta travada, Barba Negra, o malvado, foi vencido afinal pelo anel encantado.